Estamos aqui, nossa primeira videoaula. Gostaria que vocês prestassem atenção. Eu fiz uma retomada do conteúdo já estudado em sala de aula e depois nós vamos fazer alguns exercícios da apostila, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, façam as anotações que posteriormente nós iremos comentar essas dúvidas e solucioná-las. Um abraço a todos, boa aula, fiquem com Deus. Olá galera do primeiro ano, eu vou fazer uma retomada da aula que nós vimos em sala sobre ângulos, tá ok? Para depois a gente estar resolvendo os exercícios. Então nós vamos ver aí a definição, medidas, congruência, classificação, bissetriz, complemento e suplemento e algumas aplicações no dia a dia. O que são ângulos, né? Ângulo é uma região de um plano formado por duas semi-retas que têm origem em um ponto em comum. No caso, o ponto em comum aqui é o B. Então, olha, uma semi-reta que é BA, outra semi-reta que é BC. Essa parte interna a gente chama de região angular. Onde essas semi-retas se encontram, nós chamamos de vértice, e as duas semi-retas que formam o ângulo nós chamamos de lados, tá certo? Então olha aqui, ó, esse comprimento aqui é um lado, esse aqui é a região angular. A medida em graus de um ângulo é o comprimento de um arco dividido pela circunferência de um círculo e multiplicado por 360, tá ok? Uma circunferência tem 360 graus. Outra unidade de medida também que a gente utiliza é o gradiano, né? Só que o gradiano, ele também é chamado de grado, é uma medida angular onde o arco é dividido pela circunferência e multiplicado por 400. Ele não é tão comum para nós, tá ok? A gente utiliza a medida em graus, é mais comum, é mais prático. E também nós podemos medir em radianos. Eu não vou entrar muito em detalhes, que quando a gente for estudar trigonometria a partir de agosto, a gente vai ver bem detalhado essa medida em radianos. E vou ensinar também como fazer as conversões de ângulo para radiano. Por enquanto eu estou falando para vocês verem que existe e que também pode ser medido ângulos utilizando o radiano. O que é a congruência de ângulos? Congruência quer dizer igualdade. São dois ângulos que possuem a mesma medida. Tá ok? A classificação agora quanto à posição. Ângulos consecutivos, né? Dois ângulos são chamados consecutivos se um dos lados de um dele coincide com um dos lados do outro ângulo. Por exemplo, o ângulo beta e o ângulo alfa são consecutivos porque eles têm esse lado em comum. Aqui o ângulo COB é consecutivo com BOA, porque OB é lado comum para os dois ângulos, ok? Os ângulos adjacentes, eles também são consecutivos, né? Porque eles não possuem pontos internos em comum. Nesse caso, o ângulo COD e o ângulo BOA, eles são ângulos opostos pelo vértice. A gente fala que um está olhando para o outro. Os ângulos opostos pelo vértice, eles são também são congruentes, ó. Possuem a mesma medida, tá? Não são consecutivos, ok? Agora a classificação. A classificação, o ângulo é nulo quando ele não tem abertura, a abertura é zero. Ângulo agudo quando a medida é maior que zero e menor que 90. Ângulo obtuso quando a medida é maior que 90 e menor que 180. E o ângulo reto quando ele tem exatamente 90 graus. Quando ele tem 180 graus, nós chamamos de ângulo raso.
O ângulo côncavo ou reentrante é quando a medida é maior que 180 e menor que 360. E o ângulo completo de uma volta quando ele mede 360 graus. Classificação quanto à complementação, tá? Então, se eu chamo esse ângulo aqui de x, esse de cima vai ser o que? Vai ser 90, que é o ângulo reto, menos esse ângulo que é x. Então, o complemento, eu falo que é 90 menos x. E quando o ângulo é raso, ele mede 180, se eu chamo esse ângulo de x, esse outro aqui, ó, o vizinho dele, vai ser o que? O total, que é 180, menos esse ângulo que eu chamei de x aqui, ó. Portanto, esse aqui é 180 menos x. Agora os ângulos replementares, né? Replementares, ele também não é tão utilizado, vocês não escutam falar muito, mas existem, né? Então lá na frente no vestibular pode ser cobrado. Então é quando a soma de suas medidas é igual a 360. Então a gente fala que um é o replemento do outro. Por exemplo, se esse ângulo aqui é x, o de baixo é 360 menos x, certo? E os ângulos explementares. Os ângulos explementares, que também não é um nome muito comum, é quando a diferença de suas medidas é igual a 180 graus. Então, nesse caso, um é o explemento do outro. Então, ângulos consecutivos, olha, como eu falei no slide anterior, eles possuem um lado e um vértice em comum. Então, AOB é consecutivo com BOC. Ângulos adjacentes, em matemática adjacentes, vocês já viram em anos anteriores que também pode ser chamado de ângulos vizinhos, né? Então são ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum. Então, ó, AOB e BOC. E a bissetriz? O que é a bissetriz do ângulo? A bissetriz é a semirreta com origem nos vértices desse ângulo e divide em duas partes congruentes. Então, olha só, a semirreta que está dividindo o ângulo pela metade, a semirreta AE, está dividindo o ângulo BAE e também o ângulo EAC. Então, o ângulo BAE e o ângulo EAC, eles possuem a mesma medida. Nesse caso aqui, chamamos de alfa, tá certo? Então, alfa, nesse caso, é a metade da medida do ângulo BAC. Agora, algumas aplicações no dia a dia, né? Então, a gente pode encontrar ângulos nas mais diversas situações. Por exemplo, aqui na construção de uma ponte, né? Aqui num jogo de futebol, aqui os ângulos formados pela trave, um ângulo que a bola pode fazer, né? Para a gente fazer algum trabalho no computador, os ângulos formados aí pelos ponteiros de um relógio. Na construção civil, né? Por exemplo, na inclinação de um telhado. Cada tipo de telha tem que ter uma inclinação para a água poder correr de forma correta e não voltar, né? Para não entrar no forro da casa. Os ângulos aqui na tesoura, né? Olha só, o de cima é igual ao de baixo, são chamados ângulos OPVs. Então a tesoura a gente pode, quando ela está fechada, é um ângulo nulo, né? Sem abertura. Conforme você vai abrindo, vai modificando, passando para agudo, depois reto, depois obtuso. Na construção, por exemplo, de uma ponte, ninguém vai construir uma ponte aqui na diagonal, né, para ter um custo muito maior. Então a gente tem que pegar a menor distância possível. Essa menor distância possível, ela sempre vai formar ângulo reto, tá ok? Numa atividade física tem que ter um ângulo correto para não poder se lesionar, não é verdade? O Cabeção deve ter explicado bem para vocês isso aí. Na condução de um veículo, o cara tem que ter noção de ângulo. Imagina o cara que não tem noção de ângulo para conduzir um veículo. Que tragédia, né, pessoal? E para fazer uma defesa num jogo de futebol, né? Os meninos que gostam de futebol, agora tá tudo parado, observa bem. Então o ângulo está presente. E quem é corintiano, ó, lembra dessa imagem aqui? O Marcelinho Carioca perdendo esse gol aqui, o Marcão defendendo.
fazer um implante capilar, olha só, ou mesmo para uma pessoa poder dar uma injeção, tem um ângulo, tem uma inclinação correta, não é verdade? Então aqui o ângulo 90 graus formando um ângulo reto aqui com a pele, aqui um ângulo de 45 graus, tá certo? É isso aí, pessoal.